Jennifer Fonseca, ela é nutricionista, graduanda em Educação Física, obesidade, também emagrecimento, profissional de nutrição clínica funcional, diabetes, hipertensão, especialização dela, doenças cardiovasculares, refluxo, gastrite, nutrição esportiva, funcional, nutrição em fitoterapia, nutrição estética e nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício pela USP. Seja bem-vinda, Jennifer Fonseca, novamente. Bom dia, obrigada, pelo convite. Sempre bom compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar as pessoas, que carecem de informações. Porque às vezes as pessoas erram porque não têm acesso à informação correta, O medicamento ele só vai manter a doença, Então a gente precisa ir na causa, das doenças. Muitas das vezes são erros básicos, como você falou, Ciro. A nossa genética ela não é um fator determinante, mas às vezes o nosso estilo de vida que determina nessa condição. Eu mesmo era uma bomba, Como eu falei, você deve ter ouvido no início, era refrigerante, era hambúrguer, todas as noites, de domingo a domingo, 365 dias por ano. É pedir pra morrer, Não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. Jennifer, qual é a relação de alimentação com pressão arterial? É só esse alimento que eu falei, refrigerante e sanduíche todo dia? Ou tem outros comportamentos alimentares que também podem levar a um risco maior de desenvolver hipertensão? Pronto. Na verdade, a hipertensão, quando a gente está com os níveis elevados, os níveis pressóricos, 12/9, acima de 12/9, 14/9 já é considerado, que a pessoa tem uma pressão alta, 18/12 nem se fala, totalmente desequilibrado. Então, a alimentação tem super relação. Não só a alimentação, como outros fatores que a gente vai abordar aqui também. Os alimentos, principalmente, a maioria das pessoas acham que é só o sal, o sódio, que vai levar à pressão. E, na verdade, tem muitos alimentos industrializados que contêm um teor de sódio muito grande. Uma pessoa obesa já é um fator de risco para a pressão aumentar, porque o nosso coração não tem uma capacidade de aguentar muito peso. Então tem pessoas que têm obesidade, que têm 20 quilos, 30 quilos a mais, e o coração não suporta, bombear esse sangue todo para o corpo, e aí começa a aumentar a pressão. Então um dos fatores de risco em relação à alimentação é a pessoa consumir muitos industrializados. O nitrato e nitrito, como você falou, o glutamato monossódio. Glutamato monossódio é altamente cancerígeno, gera desequilíbrio também dos níveis pressóricos. As pessoas, eu vejo muitas das vezes, antigamente era bem mais, hoje as pessoas estão tendo mais acesso à informação e estão melhorando. Mas a pessoa, vou emagrecer, quero fazer uma dieta saudável. Vai no supermercado, pega Light Diet. Pega um alimento diet. Um alimento diet retira um nutriente. Vamos lá, comprou um alimento diet, não tem açúcar, mas tem uma quantidade de sódio muito grande. Requeijão cremoso light, tem mais sódio do que o requeijão normal. Gente, dá para comer o requeijão normal? Não! O segredo é comer coisas naturais, que veio da terra, que não tem prazo de validade. Quanto maior o prazo de validade, tem mais uma quantidade de conservantes. E esses conservantes nós não metabolizamos. São xenobióticos, toxinas que nós não metabolizamos. Quem faz esse processo de eliminação dessa substância é o nosso fígado. O fígado é o principal órgão metabólico. 60% do nosso fígado que faz esse processo de detoxificação. Intestino, cérebro e pulmão. Aí a pessoa já não tem um intestino que não funciona direito. Então esses conservantes vão ficar lá na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Gera todo um desequilíbrio, aumenta radical livre, e esses radicais livres geram lesão do DNA das nossas células e diminui o óxido nítrico. O óxido nítrico, para quem tem hipertensão, eu vou dizer quais são os alimentos que têm óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Dilatação dos vasos sanguíneos, dilatação das artérias. Então é importante consumir esses alimentos que têm óxido nítrico. Quais são esses alimentos? Melancia. Melancia tem uma quantidade muito grande de óxido nítrico. Beterraba, todos os dias, Ciro, eu como beterraba. Todos os dias. Beterraba tem uma quantidade de antocianinas, que é anti-inflamatório. Quando a gente está com obesidade, sobrepeso, com a pressão desequilibrada, você está no nível de inflamação muito grande. Então, esses alimentos que tem óxido nítrico, melancia, beterraba, semente de abóbora, tem arginina. A arginina aumenta a produção de óxido nítrico.
que é um aminoácido que tem nos alimentos, que tem tanto na semente de abóbora, tem nas oleaginosas, castanhas, amêndoas, e a pessoa fala assim, não tenho dinheiro para comprar castanhas, não tenho dinheiro para comprar amêndoas. Hoje, o único alimento que eu passo um pouco mais caro, que as pessoas não têm muito acesso, só são as oleaginosas. 3 castanhas do Pará por dia evita aí o câncer de tireoide, porque a maior causa hoje de câncer de tireoide é a deficiência de selênio. Exato. Né? Então, às vezes a pessoa fala, não tenho condições de comprar, mas vai lá e compra um saco de pão. Agora, Jennifer... Desculpe os padeiros. Os padeiros não gostam de mim, não. É a luta contra o pão. O pão é sofrido, né? O bichinho tá lá quietinho e a gente aqui perturbando o tal do pão. Oh, meu Deus. A semente de abóbora, assim, a minha avó... Bom e barato, né? Ela quando comprava a abóbora, separava a semente, torrava ela e comia. E ela já dizia, é bom, isso é bom. Só não botar o sal, né? Aí que vem. Eu tinha uma loja de produtos naturais e a gente comprava em São Paulo, o pessoal queria a semente de abóbora branca, de tanto sal que ela tinha. Nossa. E assim, então perdeu. E vendia muito. Sentido, né? Sem sal, não vendia. Então não adianta você comer semente de abóbora, tem que ser a semente de abóbora sem sal. Outro alimento também que tem muito óxido nítrico e a própria arginina, porque para formar óxido nítrico precisa da arginina. Na verdade, o óxido nítrico ele faz tanto a dilatação e ele é responsável por favorecer de forma adequada a passagem desse sangue do fluxo sanguíneo. Amendoim é bom e barato, eu passo muito para os meus pacientes. Amendoim torrado, sem sal, né? Porque não adianta comprar com sal. Então, o amendoim, a gente está na época agora, né, de São João, o amendoim cozido é diferente do amendoim torrado sem sal. O amendoim cozido, ele é fonte de carboidrato. Então, quem come muito amendoim cozido vai ter uma quantidade muito maior ali de carboidrato, não tem quase gordura. O amendoim torrado sem sal, ele é uma fonte de oleaginosa, gordura, tem mais gordura. Então, a gente tem que tomar cuidado dessa diferença, né? Viu, dona Manuela? A Manuela adora amendoim cozido e taca sal. Tem muitos alimentos assim. O sal no amendoim cozido, ele chupa o sal, né? A gente chega a cortar a língua de tanto sal. Tem muitos alimentos assim favoráveis, né, para quem são hipertensos. Primeiro passo, uma dica super valiosa para quem tem hipertensão é perder peso. Eu já cansei de pegar pacientes com hipertensão e perder peso e continuar utilizando o medicamento. E eu falo, fale com o seu cardiologista para diminuir aí esse medicamento ou analisar se precisa retirar, porque talvez você não tenha mais essa necessidade. E tem outros alimentos também super favoráveis. Poucos hipertensos e alguns profissionais não pedem um exame chamado homocisteína. A homocisteína é muito importante porque essa homocisteína é um marcador inflamatório. Então, quando você consome poucos alimentos que não contêm complexo B, B9, B6 e B12, vai aumentar esse marcador cardiovascular, né? Então, tem que consumir folhas verdes, alimentos verdes. É super importante brócolis, couve, repolho, acelga, espinafre. Aqui na nossa região não tem espinafre, né? Mas o pessoal fala muito de como chuchu, aqui vai pro mundo, né? O chuchu é verdade, mesmo que ele baixa a pressão? Porque o chuchu tem muito potássio, né? Então o potássio ajuda a equilibrar aí o sódio, eliminar esse sódio. Se fizer um suco de chuchu puro, baixa a pressão, sim. Olha aí, tá vendo? Sua mãe tem razão, viu? Dona Ana. Dona Ana diz, toma suco de chuchu. Mas olha o negócio ruim, viu? Bota de algum jeito de ficar bom. A sopa de chuchu. Sopa de chuchu. Fica uma delícia com ovo. Fica muito bom. Veja lá no meu Instagram. É maravilhosa. O açafrão é um potente anti-inflamatório. Bota na sopa. Bota alho. Alho também é vasodilatador. Alho tem óxido nítrico também. Então, assim, fazer um alimento funcional. Eu sou especialista, né, em nutrição funcional. Então, a gente utiliza os alimentos que exercem propriedades funcionais no nosso corpo. Não faz sentido você comer um alimento industrializado. No meu cardápio, o Manu tá aí, sabe? É alimentação 100% natural. Exato. Não precisa inventar muita coisa. Viu? Sopa de chuchu. Eu como. Eu não tenho... Se quiser pra mim, dieta. Eu como. Tu disse, olha, vai ser só folha hoje. Eu como, não sou daquele reclamão, não. Eu fico morrendo de vontade de comer uma porcaria. Mas, sabendo das consequências, né, pra mim como hipertenso. E estamos falando hoje, gente, você que ligou o rádio agora, que acordou do nada, estamos falando sobre alimentação para hipertenso. Como você pode, através da alimentação,
diminuir o risco de elevar ou ter picos de pressão. E olha, a Jennifer já falou aqui, importante, sopa de chuchu. No Instagram dela, qual é o seu Instagram, Jennifer? Jennifer Fonseca Nutrição. Esse Fonseca com 2 Fs? Não, um só? Um só. O Jennifer que é com 2 Com 2 Fs. F. Jennifer, pronto. Ó, Aí Jennifer, Fonseca é inventar arte demais, né? É. Com 2 Fs. Jennifer com Pelo 2 amor F. de Deus. Lá tem receitas que ela dá também. E olha que ela falou. Chuchu, de fato, não é mito. Baixa pressão. Sopa de chuchu. Coma chuchu. Agora, não adianta você botar o chuchu no feijão, entupir o feijão de sal e comer o chuchu, né? É. Não vai ajudar muita E coisa o assim, suco né? de... A melancia, na verdade. Porque a melancia tem muito óxido nítrico. Melancia. A melancia tem muito óxido nítrico. Só tome cuidado com sucos, né? É diferente você consumir uma melancia e consumir 300, 400 ml de suco. É totalmente diferente. É melhor você consumir as frutas, né? De forma integral mesmo. Desde que tava vendo a banana, a vitamina, né? É. Você bota 5, 10 bananas para tomar vitamina. Pois é. E aí tem relação, né, que a gente pode falar mais na frente também, a questão da resistência insulínica para hipertenso, que é um fator de risco. Ou seja, quem é diabético tipo 2, que tem uma insulina resistente, o que é essa insulina resistente? Toda vez que a gente consome um carboidrato, batata, banana, frutas, verduras não é carboidrato, batata, banana, pão, biscoito, macarrão, bolo, doces, açúcares, a glicose que fica na corrente sanguínea, quando a gente consome esses alimentos, tem que ir para dentro da célula para geração de energia. Quando a pessoa come muito, vai ter resistência, porque a insulina não dá conta, né, de pegar tanta glicose para colocar dentro da célula para geração de energia. E quando a pessoa tem hipertensão e tem resistência insulínica, a própria resistência insulínica gera disfunção do endotélio. O que é isso? O que é o endotélio? Os vasos sanguíneos, na parede dos vasos sanguíneos. O nosso corpo precisa de mensagens, né? Então, por exemplo, desde o processo de mastigação, quando a gente está mastigando, o nosso cérebro vai lá e libera o quê? As enzimas digestivas pelo estômago para acontecer todo o processo de digestão e absorção dos alimentos. Então, quando você consome esses alimentos de índice glicêmico alto, muito carboidrato e gera essa resistência insulínica, as suas artérias, as suas veias não recebem esses impulsos. Como eu falei, a questão do óxido nítrico. O óxido nítrico que auxilia aí para fazer com que, porque os vasos, eles são o quê? Um músculo. É um músculo. Então, na hora que tá vindo sangue, o que acontece? Tem que ter relaxamento. Na hora que passa o sangue, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Então, quando as artérias, às vezes, não recebem esses impulsos e fica desequilibrado, os batimentos começam a ficar desequilibrados. E tem consequência na sua saúde de modo geral. É como uma mangueira, né? Aquela Exato. mangueira que se você aperta ela, Exatamente. a água vai sair com mais força. Se você deixa folgada, ela relaxa. E não só o carboidrato em excesso, né? Mas os alimentos gordurosos, porque pode começar a acumular gorduras ali nas artérias. Imagine que seu vaso é desse tamanho, começa a ter um acúmulo de placas de gordura. O que acontece? Esse espaço vai ser menor e aí não vai conseguir passar esse sangue corretamente. Então não é só o sal que é o vilão para a hipertensão. O açúcar também é o vilão, né? Que a gente vê as pessoas dizem, eu não posso comer sal, mas aí se entope no doce, se joga no doce. O doce também para o hipertenso é um problema, né? Exatamente. E outros alimentos também são os alimentos ricos em magnésio. Todas as pessoas que têm hipertensão precisam consumir magnésio. Existem vários tipos de magnésio, magnésio quelato, magnésio de malato. Então é interessante fazer uma mistura desses magnésios, mas na alimentação é fundamental, né? Porque suplementação é de uma forma mais individualizada. Mas assim, consumir alimentos que têm muito magnésio. Voltando aqui de novo, um alimento poderosíssimo. Semente de abóbora. Tem muito magnésio. O pessoal joga fora, né? As verduras têm muito magnésio. E outro alimento também poderosíssimo, que muitas pessoas não dão valor, Ciro, é a sardinha. Sardinha tem muito magnésio. Mas a sardinha que compra enlatado ou a sardinha que você compra no mercado? O único alimento que eu deixo meu paciente consumir em forma de lata é a sardinha e o atum. Por quê? Porque a sardinha, uma lata de sardinha supre as necessidades de ômega 3.
E o ômega 3 é perfeito para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes. Só que você tem que saber comprar esse alimento enlatado. Como? A sardinha e o atum não pode comprar em água, tem que comprar em óleo. O óleo evita que o metal pesado, que é o alumínio, que é tóxico para o nosso corpo, evita que esse alumínio entre para o alimento e conserva o ômega 3. Só que você não vai consumir o óleo, você tem que lavar na peneira essa sardinha e aí pode consumir essa sardinha tranquilamente. Já a sardinha ou atum em água tem conservante. Então, quando tem conservante, esse conservante vai para o alimento, você acaba consumindo o conservante. Se a gente lembrar, no passado, não tinha tantos alimentos industrializados e muitos conservantes, né? A indústria alimentícia foi crescendo muito em relação a estudos de alimentos, de substâncias que conservam os alimentos. Então, o que acontece? Os conservantes naturais, antigamente, eram o quê? Açúcar, óleo e sal. Um peixe ficava fora da geladeira, né? Como até hoje fica. Um doce fica fora da geladeira por causa que o açúcar conserva. E o óleo também. Só que não é assim não, viu, gente? Consumo óleo, consumo açúcar para conservar. Não, eu tô falando porque, né, qualquer escolha vai ter renúncias de um lado e vai ter ali os malefícios e os benefícios. Mas se eu encontrar sardinha fresca, perfeito, melhor ainda, né? Melhor ainda, com certeza. A gente acha que em Valência a gente consegue encontrar nos mercados, nas peixarias, a sardinha sem ser conservada. Olha que dica importante. A pessoa diz, eu tenho que comer ômega 3. Aí só pensa no quê? No salmão. Salmão é caro, gente. Salmão é para rico. A maioria do salmão hoje não tem uma quantidade de ômega 3, porque é um salmão de cativeiro. O salmão, ele só tem ômega 3 se for de águas profundas. Isso é bem caro, né? É muito caro. Dificilmente você vai achar aqui. Então tá aí a dica. Às vezes você fica indo para a opção mais cara, achando que está fazendo benefício, na verdade não está gerando benefício nenhum. Você pode ir na sardinha, que vai ter mais benefício do que o salmão. E a sardinha também, Ciro, contém ubiquinol, que é a coenzima Q10. Muita gente conhece como a coenzima Q10, que é a forma menos inativa. Essa coenzima Q10 é um nutracêutico que é maravilhoso para quem tem hipertensão. A coenzima Q10, ela faz parte da estrutura da molécula mais energética, que é o ATP. Então, o que esse ATP faz? Te dá energia. Quando você tem hipertensão, está com fadiga, cansaço, indisposição, porque essa disfunção endotelial gera essa fadiga. O músculo ele não consegue, né, fazer tanto o músculo cardíaco, o coração é um músculo, tanto o músculo cardíaco como os vasos. Então, quem faz esse processo de contração e relaxamento é a molécula energética, é o ATP. Se esse ATP não tem magnésio, na estrutura do ATP precisa de magnésio e na cadeia transportadora de elétrons, pô, vai me matar aqui falando de bioquímica, mas essa cadeia transportadora de elétrons é o quê? É a máquina que produz energia, que produz ATP, e essa máquina precisa de ubiquinol. Que é o combustível para ela funcionar. Que é o combustível para esse vaso. É uma máquina mesmo, né? O nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. Então, se não tem os nutrientes, se não tem os ingredientes ali, você não vai ter todo um funcionamento de uma forma adequada. E tudo isso você encontra nos alimentos naturais. Exato. Os que nascem do chão, nascem na terra. Não tem prazo de validade, é bom. Pronto, não tá com rótulo. Outro dia eu estive comprando um ovo, eu perguntei se ovo é de galinha grande, galinha da terra. Aí ele disse Aí eu peguei o ovo, tinha código de barra. Isso não pode ser. Não é ovo de galinha da terra com código de barra impresso no ovo. Ou seja, é aquele ovo daquelas galinhas que vivem presa, coitado, em cativeiro, só come, cheio de hormônio, cheio de problema. Vamos lá rapidamente aqui. Caramba, já são 7h54. O tempo voa com Jennifer. O tempo voa, viu? Vamos falar aqui rapidamente o pode e não pode para o hipertenso, Jennifer. Pão. Hipertenso pode comer pão? O ideal não, quando tá com a pressão desequilibrada, né? Quando não tá uma vez ou outra, não vejo problema, mas não porque todo dia gera essa resistência insulínica, como eu já expliquei, né? Resistência insulínica gera disfunção dos vasos, das artérias, por conta da questão do endotélio. Então pode, mas não todo dia, em pequena quantidade. Churrasco. Churrasco, a questão é a gordura e o sal, né? Então utiliza uma quantidade muito... Ninguém faz churrasco sem sal. Não então dá. Só rapidamente para dizer assim, uma pessoa que não é hipertensa pode consumir em média 5 gramas de sal por dia, né? Quem tem hipertensão e está desequilibrado, o ideal é retirar o sal, usar as especiarias. Orégano, orégano,
pimenta do reino, cominho, açafrão, chimichurri. Eu tive uma vez num restaurante na Argentina e não tinha sal no churrasco. E o sal veio à parte, não foi? Foi. O cara tá sem sal, o cara disse, não, o sal é a parte, você coloca a quantidade que você desejar. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Ficou bom, E a né? carne era uma delícia. É porque tinha chimichurri, É. né? Tinha outras coisas. Foi lá que a gente descobriu o chimichurri, né? Que ninguém falava. O chimichurri. E detalhe, cuidado quando você for comprar o chimichurri, porque tem muito chimichurri que vem tem sal. Muitos vendem com sal e aí. aqueles produtos prontos, assim, é natural, né? Agora tem os temperos industrializados que vem, tempero de Edu não sei de quanto, não sei o que, não sei o que, né? Natural, eu não gosto muito. Com prazo de validade, né? Longo, 3 meses de prateleira. Feijoada. Uma feijoada baiana mesmo, aquela de feijão preto, com pé de porco, carne de sertão, calabresa. Quem é hipertenso tem que evitar, não tem como. Nem uma vez por mês? Não, o ideal é evitar mesmo até controlar. Na verdade, você sabe que eu sou da linha do equilíbrio. Eu amo comer. Então, o que acontece? Tem que ter um passo a passo com esse paciente. Vamos normalizar primeiro essa glicemia, dar magnésio, aumentar os alimentos ricos em óxido nítrico, ver essa homocisteína. Normalizou, tá mais normalizado. Eu já cansei de pegar paciente hipertenso e não ter mais hipertensão. Muitos pacientes. Então, tem que ter um processo. Quando a gente vem aqui, né, passar um pouquinho de informações e a gente recebe essas informações no Instagram também, Facebook, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque essa questão pode ou não pode é muito relativo. É muito individualizado, né? Exato. E bebida alcoólica? Bebida alcoólica, não. Nem, independente de ser hipertenso ou não, o ideal é evitar o consumo. Evitar, né? porque é a mesma coisa do carboidrato, né? Tanto no metabolismo do carboidrato quanto do álcool, libera glicerol. E esse glicerol se junta à gordura e forma triglicerídeos. Então, vai aumentando a gordura no fígado, gerando esteatose hepática, gera disfunção do endotélio, porque o álcool, ele gera resistência insulínica. E outra coisa, o álcool depleta, o que é isso? Elimina as vitaminas do complexo B. E eu falei, quem é hipertenso não pode estar com homocisteína alta. Dosar a homocisteína. A homocisteína, se você tiver falta de vitamina B9, B6 e B12, sua homocisteína dá alta. E isso gera o quê? Infarto, AVC, várias doenças cardiovasculares. Às vezes um simples alimento. O álcool elimina muito. Tanto que quem consome muito álcool, Ciro, tende até Alzheimer e Parkinson. Exato. Entendeu? Futuramente, porque depleta essas vitaminas. Excelente. Faltam 2 minutos, Elias, para as 8 horas da manhã. 2 para as 8. Um dia eu vou fazer um programa com o Jennifer de 3 horas. 3 horas. Super top. 3 horas com a Nutri. Pois é, porque tem muito assunto e muita coisa para se falar. Mas, Jennifer, para a gente finalizar, vamos supor que tenha um paciente seu, que vive com a pressão descompensada. É aquele paciente indisciplinado, que por mais que eu se oriente, que ele sabe dos riscos, mas ele não se controla. Qual alimento, um deles, que você diria, vá lá no seu, mas esse, nenhuma hipótese, tira esse alimento da sua vida? O próprio sal mesmo. O sal? O sal mesmo, porque o sal é o que mais descontrola. Então, a alimentação tem que ser mesmo totalmente sem sal, se for um paciente hipertenso, descontrolado. E os embutidos, né? Nem pensar. E os embutidos, nem pensar. Tudo que é industrializado e o sal mesmo. Sal propriamente dito e tudo industrializado. Todos os alimentos industrializados, porque mascara muito. A pessoa não sabe, não conhece, né, os ingredientes ali. Então, não consumir esses 2 alimentos. Tá, as dicas da Nutri para você. Jennifer Fonseca, nutricionista, conversou hoje com a gente. Você atende na Finíssimos? Eu atendo na Clínica Lotus, Spa Urbano, aqui em Valência, e atendo em Santo Antônio também. Quem quiser pode me acompanhar pelo meu canal no YouTube, divulgar meu canal também. Por favor. Jennifer Fonseca, nutricionista, no Instagram também, Jennifer Fonseca, nutricionista. E aqui em Valência eu atendo na Clínica Lotus, que o telefone é 988850622, e atendo também em Santo Antônio de Jesus. E tem meus métodos também, método D21, método D7. Sim, que você pode fazer em casa, né? Em casa, você pode fazer em casa, o valor é bem mais em conta, mais acessível. E é super, assim,
instrutivo, informativo, as pessoas aprendem mesmo, não só emagrece, que é um programa de emagrecimento. A agenda dela é lotada, às vezes não é fácil você conseguir se encaixar, mas você consegue. Vai conversando, conversa com o pessoal que atende, que ela resolve para você. Mas a agenda dela é bastante concorrida mesmo. Jennifer, eu te chamei de nutricionista das galáxias. Adoro. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Ela acordou 4 horas da manhã. Foi 4? 4 horas da manhã, hoje. já fez live. Já fui pra academia. Já foi, olha, Já lavei meu cabelo. é brincadeira. Olha o que é uma mulher. Acordou 4 horas da manhã, já fez live, já deu dicas na internet. Já tomei café. Já tomou café da manhã, já fez o cabelo, já veio no rádio, deu entrevista e são 8 horas da manhã. Esqueceu do malhar, né? Ainda malhou. Ainda malhei 1 hora. Pois O é, povo 1 fala hora. que não tem tempo. Nossa senhora. Obrigado, Jennifer. Um ótimo dia para você. Obrigada a você. Ótimo final de semana. E espero a gente conversar novamente aqui. Vamos. Vamos lá. Conversei com Jennifer Fonseca, nutricionista das galáxias aqui com a gente.